Eu sou a Liz Bliss, astróloga esotérica, e hoje nós vamos conversar sobre um tema de extrema relevância para a astrologia esotérica, que é o tema sobre os 7 raios. Os 7 raios são as principais energias organizadoras de todo o universo e estão diretamente relacionados com a constituição dos seres humanos. Não vamos falar sobre a numerologia do número 7, mas se você quiser pesquisar, você pode ver como o número 7 está por trás de muitos temas que dizem respeito a filosofia, psicologia ou mesmo astrologia esotérica. Hoje, especificamente, vamos tratar do tema dos 7 raios e a sua relação com os signos astrológicos. Essa é uma aula extra, na verdade, que eu estou compartilhando com todos vocês, que faz parte de um seminário que eu administro, na verdade um webinar, que chama Os 7 raios e a Psicologia Esotérica. E, especificamente, hoje, nós vamos nos fundamentar num workshop que foi realizado pelo William Mider na Sociedade Teosófica da América, agora no mês de outubro, que chama The 7 Rays Interface with the Signs of the Zodiac. Então, traremos informações desse webinar, deste workshop realizado com o William Mider, e também vamos, claro, incluir algumas das discussões que temos feito nesse webinar sobre os 7 raios. Então, inicialmente, para que a gente possa compreender os 7 raios, nós temos que levar em consideração algumas questões, como, por exemplo, aceitar a noção de que toda a vida que se manifesta no universo é energia. Então, todo o universo é feito de energia. No pensamento esotérico, essa energia também ela é considerada viva em sua essência, em sua natureza, ou seja, tudo que existe no universo é vivo. Não apenas os seres humanos, como também os outros reinos, como o animal, o vegetal, o mineral. Consideramos vivos também os planetas como entidades vivas, os sóis, as estrelas, enfim, tudo no universo está vivo, tudo evolui e, portanto, tudo no universo tem uma alma, assim como nós, seres humanos, temos uma alma. Essa energia que existe no universo, ela anima toda a vida conhecida. E essa energia, por sua vez, também ela é uma só. Ou seja, aqui estamos falando do princípio da vida una. Então, todo o universo que se manifesta, na verdade, é uma coisa só. E na sua totalidade dessa energia que se manifesta numa diversidade infinita, ela representa, na verdade, a luz da divindade. Então, você tem uma luz única que é semelhante a uma luz que é branca, porém, essa luz branca, ela viaja, se manifesta através de um prisma que irá refratar, então, todas as 7 cores. E tudo que se manifesta no universo que vai se desdobrar, então, de acordo com essas 7 qualidades fundamentais responsáveis por todas as vidas, por tudo que se manifesta no universo. Então, cada raio, ele vai representar uma energia que é diferenciada na sua natureza vibratória. E isso resulta no espectro que conhecemos, no espectro das diferentes cores que são visíveis. E cada um desses raios é caracterizado, então, por uma qualidade diferenciada. Então, é como se fossem matrizes que são originadas de uma energia única. As 7 cores que são originadas de uma única cor. Na escala humana, a mistura e a medida desses raios vão definir a essência da natureza individual e única. Isso quer dizer que esses raios eles vão se manifestar
de uma forma entrelaçada, é como uma tapeçaria. O universo, então, vai ser feito e elaborado a partir da inter-relação entre todos esses 7 raios que vão produzir, então, seres únicos e seres diferenciados, e isso também vale para os seres humanos. Os 7 raios, cada raio, ele vai se manifestar através de 3 signos diferentes do zodíaco. E ele vai representar, então, cada um desses raios que vai se manifestar num signo ou numa constelação diferenciada, ele vai representar a essência espiritual de cada signo. E vai indicar ainda as qualidades de consciência que a alma busca cultivar dentro de uma encarnação particular. Então, vamos agora passar de uma forma resumida, evidentemente, sobre cada um desses 7 raios, para que a gente tenha uma noção do que é que eles significam do ponto de vista de sua qualidade energética. Então, cada raio vai ter uma qualidade energética diferenciada, e na medida em que ele faz a interface com o signo do zodíaco, essa qualidade ela vai ter uma coloração diferenciada. Então, o raio 1 é o raio da vontade e do poder, e as principais características psicológicas desse raio são força de vontade, habilidade para liderar, governar e dirigir, coragem e destemor, perspectiva geral, ou seja, visão sobre as coisas, foco fortemente direcionado, um poder para liberar, né, para liberar no sentido de transformar, de sair de uma coisa que já esgotou, e grande compreensão dos princípios e das prioridades que existem na vida de cada um. O raio 2 é o raio do amor e da sabedoria. Esse é o raio do nosso sistema solar. Então, podemos inferir que muitas almas encarnadas no planeta têm o raio 2 muito fortemente na sua formação, né, na sua alma. Então, esse raio 2, que é o raio do amor e da sabedoria, tem como qualidades psicológicas ou características uma sabedoria amorosa. Também é dito que esse raio, ele é do amor sabiamente aplicado e da sabedoria amorosamente aplicada. Então, outras características, a empatia, a simpatia, a compaixão pelos outros, né? A capacidade de conseguir entender as dificuldades, as limitações, as feridas e o sofrimento dos outros. A habilidade natural para ensinar e iluminar, então esse é o raio onde muitos professores, pessoas terapeutas, curadores têm a sua alma nesse raio. A paciência, o ponto de vista inclusivo, o amor pela verdade, o sentido intuitivo e natural sobre as pessoas. O raio 3 é o raio da inteligência ativa. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que os 3 primeiros raios, o raio 1, o raio 2 e o raio 3, são chamados raios de aspecto. São os 3 principais raios. Os outros raios vão ser o resultado da combinação desses 3 primeiros. Então, aqui nós podemos dizer que existe a unidade. Essa unidade, ao se desdobrar em 2, automaticamente se desdobra em 3. Então, nós temos as 3 qualidades principais. E essas 3 qualidades, quando combinadas, se configuram em 7. Então, você tem o 1, o 3 e o 7. Então, o raio 3 é o raio da inteligência ativa. As características psicológicas são habilidade natural para o pensamento abstrato, versatilidade mental, agilidade e adaptabilidade, faculdade de linguagem e vocabulário, capacidade de especulação e investigação teórica, apurada capacidade para planejar e criar estratégias, tendência para atividade constante e criatividade mental. Agora vem o raio 4, que é o raio intermediário entre os 3 primeiros, que são os raios de aspecto, e os 3 últimos.
O raio 4 é o que faz a união, é o que faz a passagem, é o que liga os 3 primeiros com os 3 últimos. Então, é o raio da harmonia através do conflito. E é importante dizer sobre o raio 4, que ele é o raio da personalidade da humanidade como um todo. Então, vejam as características psicológicas. Capacidade de trazer harmonia através do conflito. Luta interna e crise como meio para facilitar o crescimento. Habilidade para o compromisso. Capacidade de viver criativamente por meio da habilidade na ação. Amor pela beleza e capacidade de criá-la. Capacidade para o dramático. Espontaneidade e capacidade de improvisar. Então, vemos que esse raio 4 ele está fortemente ligado às qualidades artísticas. O raio 5 é o raio do conhecimento e da ciência concretos. As características psicológicas do raio 5 são capacidade de pensar e agir de maneira científica, capacidade natural de separar o fato da ficção, poder de análise e discriminação bem desenvolvidos, foco no senso comum, precisão, tanto no pensamento quanto na ação, factual e detalhado, habilidade para investigar e pesquisar. Então, esse raio 5 é o raio da ciência, é um raio muito forte na humanidade atualmente, ele vem se desdobrando na humanidade desde o período da Revolução Industrial e continua muito forte nos seres humanos de uma maneira geral, o raio da ciência. O raio 6 é o raio do idealismo e da devoção. Assim como o raio 2 é um raio de amorosidade. No entanto, é uma amorosidade focada num objeto de devoção. Então, as características psicológicas são idealismo, né? São pessoas idealistas, devoção por aquilo que é amado ou reverenciado, disponibilidade para o autossacrifício, profunda honestidade e sinceridade, sensibilidade emocional e ou intensidade, lealdade inabalável, otimista, fiel e humilde. Então, essas são as características do 6º raio, que também é um raio muito forte na humanidade. E o último raio, que é o raio relacionado à era de Aquário, é um raio que está entrando muito forte, as suas energias estão entrando na humanidade, nesse momento de transição que a gente faz para a era de Aquário, porque é um raio que está associado ao Aquário, que é o raio da ordem cerimonial e magia. As características psicológicas desse raio são capacidade de criar ordem a partir do caos, poder de planejar, organizar e gerenciar detalhes, sentido natural de tempo e ritmo, habilidade na coordenação de atividades de grupo, capacidade de sintetizar, praticidade, capacidade de organizar o tempo de forma eficiente. Então, o que se entende por ordem cerimonial e magia nesse raio diz respeito à capacidade de organização. O cerimonial diz respeito a essa organização no sentido coletivo. Então, a gente pode aqui mostrar, por exemplo, o cerimonial que existem nos países e nas nações para representar as suas nacionalidades e os seus símbolos. E a magia desse raio está diretamente relacionada à capacidade de realização no plano prático daquilo que se pensa, daquilo que se idealiza. Então, como a era de Aquário é uma era onde muitos daqueles ideais considerados utópicos poderão se realizar na prática, a magia diz respeito a essa capacidade, então, de realizar no plano físico aquilo que é intencionado no plano espiritual. Então, veremos agora a interface desses 7 raios com os signos da astrologia. Cada raio, então, ele vai estar influenciando 3 signos, ele passa por esses 3 signos. E essa imagem aqui que eu coloquei, ela vai mostrar exatamente como
como a energia dos raios, eles ocorrem nos seres humanos e no universo. É de uma forma entrelaçada, não é aquela luz reta e direta que chega e se manifesta. Não, essa manifestação ela se dá de forma entrelaçada, de forma espirálica. Então, ela vai compondo os diversos corpos dos seres humanos. E aqui a gente não vou entrar nessa discussão, mas é uma discussão importante para o estudo dos 7 raios, que fala da constituição oculta do ser humano e de todos os nossos corpos, porque não temos apenas o corpo físico, mas temos um corpo emocional, temos um corpo espiritual. Enfim, existe uma composição de 7 também planos, né? Para usar a linguagem da filosofia esotérica, os 7 planos que compõem a constituição humana, e cada um desses raios também vai estar relacionado, a cada um desses planos que se manifestam tanto no universo, no cosmos como um todo, como nos seres humanos, porque aqui também existe o princípio da correspondência, ou seja, o que está abaixo é igual ao que está acima. Então, tudo o que acontece na constituição humana também reflete o que ocorre na constituição do cosmos. Então, o raio 1, que é o raio da vontade e poder, e aí aqui eu coloquei as cores, né, do que cada um desses raios ele tem cores diferenciadas. Então, o raio 1 está relacionado à cor vermelha, e ele está relacionado aqui ao signo de Áries, de Leão e de Capricórnio. Então, no signo de Áries, nós temos, então, a energia do raio 1 direcionada para essa vontade de iniciar as coisas. Então, Áries é aquele primeiro signo do zodíaco, é o que inicia. Então, aqui temos a energia do signo de Áries, no raio 1, como sendo iniciador, né, de processos, iniciador das coisas. No signo de Leão, o raio 1, ele está relacionado a uma vontade de ser e da autodescoberta, né? Quando o leonino ele descobre o seu eu autêntico, então ali ele foca, descobre o seu poder de ser quem ele é, e assim ele pode iluminar. Leão também está ligado ao ensino. E Capricórnio, onde o raio 1 da vontade e poder vai estar associado à vontade de realizar em nome do espírito. Então, em Capricórnio, o raio 1 vai estar ligado à vontade espiritual, né? Do discípulo, aquele que quer alcançar sucesso para servir à humanidade. O raio 2 de amor e sabedoria, ele vai passar pelo signo de Gêmeos, de Virgem e de Peixes. Em Gêmeos, o amor e a sabedoria estão relacionados à consciência da dualidade que existe entre a alma e a personalidade. Então, essa sabedoria, ela vem a partir da compreensão da unidade que se manifesta por meio da dualidade. Então, é uma dualidade vertical, não é uma dualidade horizontal, a dualidade da personalidade, que não sabe se é isso ou se é aquilo. Não, é a dualidade vertical. É a dualidade de uma personalidade que reconhece que é um instrumento da alma para agir no mundo. Então, esse amor e a sabedoria em Gêmeos vem por meio dessa consciência da dualidade. Em Virgem, representa o cultivo da alma, que é gestada no útero da personalidade. Então, em Virgem, esse amor e essa sabedoria representam a preparação da alma, essa gestação da alma na personalidade por meio da prática, por meio das experiências, e essa preparação também no sentido do serviço para a humanidade, que o signo de Virgem representa. Em Peixes, o amor e a sabedoria do raio 2 está ligado à sensibilidade para as feridas alheias, para os defeitos e para as armadilhas coletivas, porque Peixes tem esse conhecimento amplo desse oceano da vida, e em Peixes, o raio do amor e da sabedoria, ele vai desenvolver a compaixão.
O raio 3 da inteligência ativa vai atuar nos signos de Câncer, Libra e Capricórnio. Em Câncer, essa inteligência vai falar dessa natureza maternal e intuitiva, que compreende, então, a consciência das massas, no sentido de levar um alívio para as massas. O raio 3 da inteligência ativa, essa inteligência é uma inteligência filosófica, uma inteligência abrangente, é uma inteligência muito ampla, que em Câncer vai se dar por meio dessa maternagem intuitiva, no sentido do alívio das massas. Em Libra, essa inteligência vai falar dos ajustes kármicos que são necessários de serem realizados na vida por meio das corretas relações que são estabelecidas com todas as coisas. Então, em Libra, o raio 3, ele honra a diversidade. Então, muitas vezes o signo de Libra é associado ao relacionamento a dois, mas Libra significa, na perspectiva esotérica, as relações com tudo que se estabelece na vida. Então, por meio do raio 3, é essa compreensão da diversidade e da maneira correta de se estabelecer com essa diversidade, no sentido de ajustar o karma. Então, a partir do raio 3, o signo de Libra, ele promove a possibilidade de reajustar o karma pessoal e, portanto, o karma coletivo, sempre levando em consideração que, na perspectiva esotérica, todo o trabalho que é feito internamente, ele reverbera externamente. Então, se estamos cuidando internamente do nosso karma, estamos automaticamente cuidando também do karma coletivo. Em Capricórnio, o raio 3 da inteligência ativa representa o cultivo da perspicácia nos negócios. Isso porque o raio 3 também está associado com a economia, com os recursos. Então, em Capricórnio, o raio 3 promove uma inteligência com sensibilidade para facilitar as relações com os recursos da matéria, com os recursos da natureza, com o dinheiro, com os negócios, enfim, com todas as questões relativas à economia. O raio 4 da harmonia através do conflito, ele se expressa através dos signos de Touro, Escorpião e Sagitário. Em Touro, a harmonização do raio 4 é mais forte. Essa harmonização, ela revela a beleza, então está associado aqui à arte, aos jardins, aos ecossistemas, enfim, no caso, o sentido da arte do raio 4, ele se manifesta de maneira muito mais forte por meio do signo de Touro. Em Escorpião, o foco do raio 4 vai ser o conflito e a crise como suporte para harmonizar e alcançar um novo estágio de consciência. Então, o sentido do conflito é exatamente esgotar determinados aspectos e fazer, então, elevar a consciência para um novo nível. Então, a partir da experiência do conflito em Escorpião, podemos cada vez mais adquirir uma experiência interna, ou seja, um novo patamar de consciência através do conflito. Então, o signo de Escorpião, ele traz as provas para o caminho espiritual. O signo de Escorpião é muito importante para quem ou para quem está no caminho espiritual ou tem interesse em despertar o caminho espiritual no mapa astrológico. É muito importante ver onde está o signo de Escorpião, porque é por meio desse signo que vem os testes e as provas do caminho espiritual. Em Sagitário, o raio 4, ele vai nos falar do cultivo da temperança, que estabiliza o direcionamento do caminho. Sagitário é o signo do arqueiro, é aquele que precisa direcionar o caminho espiritual e ir apenas em uma direção. No entanto, o Sagitário pode ficar apontando a sua flecha para várias direções. No raio 4, a energia vai se manifestar na temperança, vai
possibilitar ao sagitariano cultivar a temperança para estabilizar, então, o direcionamento dessa seta e poder visualizar, então, o caminho a seguir. O raio 5 do conhecimento concreto e ciência, ele vai se manifestar nos signos de Leão, Sagitário e Aquário. Em Leão, teremos aí o discernimento, que é uma palavra-chave do raio 5. Separar o joio do trigo, discernir, classificar, analisar, todas essas palavras são relacionadas ao raio 5. E Leão vai nos falar do discernimento e da clarificação sobre a personalidade e a alma. Então, lá no raio 1, o Leão percebe que tem um eu autêntico e verdadeiro, né? Então, com o raio 5, começa então a discernir sobre a personalidade e a alma, a clareza sobre esses dois aspectos que são importantes para quem está no caminho espiritual, discernir entre aquilo que é da personalidade, e o Leão gosta muito, né, de mostrar a personalidade, porém essa personalidade, como no mito do leão de Nemeia, ela deve ser sufocada para que o brilho da alma é que resplandeça por meio do signo de Leão, e o raio 5 então vai favorecer ao leonino esse discernimento. Sagitário, em Sagitário haverá o discernimento sobre o caminho correto para atender a natureza da alma. Então nós vimos no raio 4 que a temperança vai estabilizar, e aqui no raio 5 então vem o discernimento para que então a energia de Sagitário possa discernir o caminho correto para então atender aquilo que é o propósito, aquilo que é a sua missão e aquilo que é relacionado à natureza da sua própria alma. Em Aquário, o raio 5 vai falar especificamente do cultivo da mente científica. E essa mente científica, ela não pertence só aos cientistas, mas pertence a todas as pessoas que querem clarificar os seus caminhos, que querem discernir, que querem separar o joio do trigo, né? E lembrando também que essa mente científica, ela evolui no tempo da humanidade, os raios todos evoluem, como a gente falou no começo, o universo é energia em manifestação e essa energia está em constante evolução. Então a ciência também, a mente científica, por exemplo, da Revolução Industrial, ela tinha um viés diferenciado com relação aos recursos da natureza. Então ali a gente teve a industrialização pesada. Hoje em dia a ciência está mais focada em coisas sutis, né? Então Aquário pode estar relacionado aí à física quântica, a ciência se aproximando mais das questões filosóficas sutis e espirituais, né? Tem a questão da tecnologia também. Então os raios, eles também evoluem, né, na perspectiva dos signos, e Aquário é um signo muito importante atualmente, porque estamos nesse período de transição para a era de Aquário. O raio 6, o raio da devoção e do idealismo, ele passa pelos signos de Virgem, Sagitário e Peixes. O raio 6 é um raio que teve muita importância durante a era de Peixes, porque é um raio que está diretamente associado à questão da religião, né? Religião, devoção, idealismo, e é um raio que ele está deixando de ter a sua influência, né? O raio 7 é que está começando a influenciar mais a humanidade. Por meio de Virgem, o raio 6, ele se refere a um idealismo que direciona a vontade para purificar, né? A purificação das ações, a purificação das emoções, a purificação dos desejos, a purificação dos pensamentos. Todo o processo de purificação passa pelo signo de Virgem. E o raio 6, ele promove esse idealismo no sentido de um sentido para que ocorra, então, esse processo de purificação. Em Sagitário, o raio 6 confere convicção e entusiasmo,
né? Inclusive, as flechas do arqueiro, né? Do Sagitário, do Quiron, são conhecidas como flechas de aspiração. Então, essa convicção sagitariana é quando ele já definiu ali o caminho e começa então a soltar essas flechas, né, de devoção e idealismo. Em Peixes, o raio 6, ele diz respeito ao compromisso para resgatar almas, para salvar as pessoas, né, no sentido do profundo alcance que Peixes tem na humanidade como um todo, né? Pela sua sensibilidade, pela sua percepção, empatia, todos esses aspectos do signo de Peixes. Então, no raio 6, traz a esse signo, então, essa energia de um compromisso, então, para salvar as pessoas, para resgatar. O raio 7, que é o raio da ordem cerimonial e mágica, né, ou magia, ele vai passar pelos signos de Áries, Câncer e Capricórnio. Em Áries, esse raio 7, ele vai promover a percepção de um novo paradigma que está emergindo na consciência humana. Então, Áries, por meio do raio 7, passa a ser então uma voz progressiva para o avanço de um novo paradigma para a humanidade. O signo de Câncer, com a energia do raio 7, vai cultivar o entendimento materno e criar uma fundação para que outros possam crescer. Como o raio 7 é um raio prático, que organiza, em Câncer, então, vai promover na perspectiva prática fundamentos, bases sólidas para que outras pessoas então possam crescer e possam realizar os seus sonhos, como por exemplo fundar uma instituição, fundar uma escola, fundar uma ONG, né? Então são fundamentos, fornecer as bases. Em Capricórnio, o raio 7 é a capacidade de estruturar e organizar eficientemente tudo que é necessário para que possa na Terra se realizar aqueles princípios espirituais que são representados pelo aspecto mágico do raio 7, que é realizar na prática aquilo que se aspira, aquilo que se intenciona, aquilo que se imagina. O raio 7 é o raio do místico prático, é o raio da era de Aquário e é um raio que está crescendo muito em termos de pessoas que estão nascendo fortemente influenciadas por este raio. Então, nós vimos falando aqui sobre os aspectos dos raios na alma, os aspectos mais elevados da manifestação desses raios, porque os raios, eles são qualidades e, como tal, não existe bom ou mal, não existe a dualidade, apenas a qualidade energética. Ocorre que quando esses raios se manifestam nas coisas, né, por exemplo, na matéria, no plano emocional, ou vamos dar um exemplo, os raios se manifestam, por exemplo, na educação. A educação, ela tem um princípio maravilhoso espiritual, que é um princípio de progresso, é um princípio de tirar os seres humanos da ignorância. Então, o princípio que está por trás da educação é um princípio maravilhoso. Agora, o que os seres humanos, quando assumem direção das instituições educacionais, as suas personalidades distorcem as qualidades. Então, é isso que nos referimos aos raios quando eles se manifestam de maneira negativa. Na verdade, essa forma de se manifestar são as distorções das personalidades no raio. Então, por exemplo, negócios também, né? O mundo dos negócios, o mundo empresarial. O mundo empresarial também tem um significado espiritual de engrandecimento da humanidade, de progresso. Agora, o que as pessoas com suas personalidades distorcidas fazem quando assumem determinados cargos de governo, por exemplo? O governo também tem um princípio espiritual nobre, que é governar
No entanto, as personalidades distorcidas que assumem essas atividades é que tornam as atividades, então, distorcidas. Então, isso é um aspecto importante a gente levar em consideração, que é a questão da distorção dos raios na personalidade. Na ilusão, na matéria, é o que a gente conhece como Maya, que é a ilusão da matéria, né? É o véu da matéria. O glamour vai falar da ilusão da emoção, aquelas emoções que são ilusórias. Então, o raio da alma, ele quer imprimir a sua qualidade na personalidade, que por sua vez tem distorções. Por isso que é importante o trabalho que a gente chama de autocultura, que é o conhecimento dos nossos corpos físico, emocional, mental e os outros espirituais, mas pelo menos esses três são os básicos, né? São as lições básicas, é o dever de casa que temos que fazer no mundo e na encarnação, é cuidar das nossas ações, cuidar das nossas emoções e cuidar dos nossos pensamentos, porque assim podemos tornar a nossa personalidade um veículo menos distorcidos para que essas qualidades energéticas, então, possam atuar de uma maneira mais espiritualizada, de uma maneira com a sua qualidade original que vem a contribuir para a humanidade como um todo, né? Então a alma, ela precisa transformar a personalidade para que realize o plano da alma, que é o reflexo do plano divino. Então a nossa alma, ela traz uma missão, ela traz uma função, ela traz um propósito para que se realize aqui na Terra em conformidade, contribuindo com a humanidade. No entanto, os nossos veículos, por questões hereditárias, por questões psicológicas, por questões kármicas, são distorcidos. E quando eu falo os veículos, eu falo o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. Eles trazem essas distorções. Então, a nossa função é tornar esses corpos o mais purificados possíveis, para que a alma então possa aqui na Terra refletir aquilo que diz respeito ao plano divino e então contribuir para a humanidade, para a sua evolução, né? Então os raios, na verdade, eles representam esses modelos, né? Modelos de compreensão de como é que a alma se expressa no mundo. É interessante conhecer como esses raios se manifestam para que a gente entenda, por exemplo, que as pessoas têm naturezas diferentes e naturezas diversas. E isso vai fazer com que manifestem diversas possibilidades no mundo, né? Compreender essa diversidade, respeitar essa diversidade, já é muito que a gente pode fazer pela nossa alma e pela alma da própria humanidade. Então, os raios nos ajudam a entender que por trás de tudo existe uma qualidade energética que tem uma origem divina e espiritual, e que se ela não está se manifestando da forma perfeita como deveria, é porque ao encontrar a matéria, encontra então as distorções, as ilusões, e as coisas então se manifestam de formas distorcidas. Mas isso não significa você dizer, por exemplo, chegar a conclusões generalistas, como a educação não serve para nada. Como assim educação não serve para nada? Educação é uma coisa maravilhosa. Agora, porque ela vem sendo distorcida, não significa que a sua origem não deva ser respeitada, não deva ser buscada, não deva ser aspirada. Então, as pessoas que nascem com os raios, por exemplo, que são ligados à educação, devem buscar por fazer, contribuir no sentido de tornar a educação o mais nobre e o mais espiritualizada possível, no sentido dela revelar não uma religião, não é isso, mas ela revelar aquela nobreza original que é dissipar a ignorância e fazer o ser humano então poder evoluir a partir de um conhecimento que venha por meio da educação.
Então, os raios também, conhecendo as características das resistências que a personalidade oferece, fica mais fácil então transformá-la. Então, a compreensão dessas distorções também, ela é útil para que a gente possa exatamente saber aonde é que nós precisamos transformar aquela característica distorcida para que possamos então transformar, né? Os raios também são aplicados a sistemas maiores, cada um possui uma alma e uma personalidade, pois tudo vive. Então aqui diz respeito àquele princípio da unidade e da energia que se movimenta, que se mexe no universo e que está em constante progresso e evolução. E os sistemas maiores dizem respeito a, por exemplo, a humanidade. A humanidade é um sistema maior, nós somos parte da humanidade. A humanidade como um todo é um sistema maior que também tem uma alma e que também tem uma personalidade. O planeta Terra é um sistema maior, o Logos planetário também tem uma inteligência, também tem uma alma, também tem uma personalidade. O sistema solar é um sistema maior, também vivo, que também tem uma alma, que também tem uma personalidade. O sistema solar também está dentro de sistemas maiores. Então, até chegar na unidade da vida, nós somos pequenos sistemas dentro de sistemas maiores e tudo isso forma a unidade daquilo que a gente conhece como a vida una. Então, tudo que se manifesta tem uma alma e tem uma personalidade porque é vivo. Então, os raios, eles fornecem uma lente, então, para que a gente possa ver a vida em todas as suas expressões por meio das matrizes qualitativas originais. Então, tudo tem uma origem energética original e os raios nos fornecem o conhecimento dessas matrizes para que a gente possa ver, então, a origem espiritual de tudo que se manifesta no universo. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Caso vocês queiram mais referências sobre astrologia esotérica, vocês podem procurar a página Liz Bliss Astrologia lá no Facebook, onde eu coloco textos curtos, onde eu faço traduções, eu também escrevo textos e faço vídeos aqui no canal Liz Bliss Astrologia no YouTube. E caso você queira informações sobre cursos e sobre referências de estudos, eu posso passar para vocês bibliografias, como pesquisar e como conhecer melhor esses temas relacionados aos 7 raios, à psicologia esotérica e astrologia esotérica. Aqui está o meu e-mail, que é lizbliss.astrologia@gmail.com. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Um abraço então e até a próxima.